Professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com vocês do 9º ano, na aula 5, explicações para os fenômenos naturais através dos mitos. Todas as religiões, no seu nascedouro, elas tinham uma maneira específica de entender a realidade através dos mitos. A gente tem que entender mito não no sentido de, é um conjunto de mentiras, isso daí é apenas um comportamento pré-científico sem nenhum valor. É exatamente para a gente corrigir essa maneira de entender o mito que a gente está, nesta aula, abordando esse assunto. O sentido dos mitos e explicações para os fenômenos naturais através deles. Né? O que é mito? Olha, o mito é uma história primitiva na evolução de um povo, relacionada ao seu surgimento do povo em si, função existencial desse povo, compreensão da realidade à sua volta. Embora ocupe um lugar pré-científico em sua formação, o mito envolve aspectos psicológicos, éticos, religiosos, essenciais no desenvolvimento social. Então é necessário a gente entender o lugar do mito e não dizer que ele, pré-cientificamente falando, é desprezível. Vamos entender, então, qual é o lugar do mito na nossa formação, porque eles ainda têm um lugar, mesmo nesse mundo que a gente está vivendo, que parece ser um mundo que despreza tudo que não esteja relacionado com a razão, não é? Então, alguns mitos gregos e a função desses mitos. Por exemplo, os mitos, de um modo geral, dizem que a criação do mundo foi feita a partir de um vazio primordial. Então, o mito grego diz isso e os outros mitos também dizem isso. Aliás, a própria criação lá da Torá judaica, do Antigo Testamento cristão, diz que havia trevas sobre a face do abismo. O mundo era sem forma e vazio. Então, lá na mitologia grega, a gente tem, no começo era o vazio, onde o caos era um deus. O primeiro deus, ele teve sua origem. Do caos nasceram os deuses primordiais. Era uma maneira de se entender o caos primordial e o início da criação como foi. Isso era uma ideia mitológica lá dos gregos. O mal, como o mal entrou no mundo? Essas histórias também são explicadas muitas vezes por meio de mitos. Então, a caixa de Pandora. Uma mulher abriu essa caixa, né? E os sentimentos e os males e as qualidades também, os dados foram dados aos seres humanos com os seus pontos fortes e fracos. Até as qualidades com pontos fortes e fracos foram liberados quando essa caixa se abriu. Isso é uma maneira de entender como o mal entrou no mundo, como o mal afeta a condição humana. O mal é complexo, você tem a visão dele social, a visão jurídica dele, tem a visão filosófica dele, enfim, mas a mitologia explica dessa maneira. Pesquise com mais detalhes sobre a história dessa caixa de Pandora, não é? Na mitologia grega. E a luta contra o mal? Como é o enfrentamento contra o mal? Então tem a história da esfinge. Hera enviou uma esfinge que propunha enigmas e quem não acertasse esse enigma era morto por ela, né? Ela aterrorizava os campos. Então, a sabedoria de Édipo foi um homem que resolveu o enigma da esfinge e libertou a todos naquela região. Então, ele obteve uma vitória contra o mal. Esse é um aspecto mitológico, mas também é um aspecto religioso. As religiões falam de o embate contra o mal, como o mal entrou na condição humana. Então isso tem referência aos mitos e por isso que a gente agora vai fazer uma comparação entre esses mitos gregos e os mitos religiosos, né? Nós selecionamos ali o livro de Gênesis, podíamos fazer com qualquer outra religião, fizemos aqui com, por exemplo, a história da criação no Gênesis, o vazio primordial. O que está escrito lá na Torá judaica, porque esse é o Antigo Testamento dos judeus, a Torá judaica,
e o Antigo Testamento dos cristãos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Na mitologia grega fala o caos primordial. Aqui na Bíblia fala a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, como que pairava sem rumo, né? Não havia ainda ordem no universo. Você sabia que a palavra mundo significa ordem? Quando a mãe diz para o garoto a sua camisa está imunda, ou seja, a sujeira está fora de lugar, né? A sujeira não poderia estar na camisa, né? Então é nesse sentido que a palavra mundo já significa ordem, né? Como é que o mal entrou no mundo? Lá é a caixa de Pandora, como é na história do Gênesis. Está lá escrito a recomendação que Deus deu. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então há uma história que diz a maneira como o mal passou a fazer parte da condição humana. Então houve uma recomendação dada e o homem desobedeceu. É uma maneira, comparativamente falando, de você abordar o mito lá da tradição grega com a história da criação, que é um tipo de mito religioso na Bíblia. Vitória contra o mal. Como é a vitória contra o mal? A gente viu lá a questão de Édipo, o sábio, né, que decifrou o enigma da esfinge. Quando o enigma foi decifrado, ela foi obrigada a se autodestruir, mergulhar num abismo. Aqui na Bíblia, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Deus falando com a serpente, que representa o inimigo, e a mulher foi tentada, pela serpente, e aqui diz na Bíblia, eu farei com que a mulher e vocês sejam inimigas uma da outra. Haverá, também serão inimigas a sua descendência. A luta contra o mal vai continuar a partir dos descendentes do primeiro casal, da primeira mulher. E a descendência dela, um descendente dela esmagará a sua cabeça, e você vai picar o calcanhar. Então, é a história de como o mal foi vencido. Um descendente da mulher, que na história da Bíblia é Jesus, venceu o mal. Então, essa é a comparação que é possível fazer com os mitos lá da tradição grega com esses da história da Bíblia. Sempre lembrando para você que quando a gente fala de mito, não estamos falando de mentira, mas de uma explicação de algo que é complexo e que necessita desse tipo de explicação para que seja facilmente entendido, porque não é uma coisa facílima de se entender. Mito e ciência, a gente falou, o mito é pré-científico, então qual é a relação do mito com a ciência? A gente vai ver que os dois têm o seu papel, os dois têm o seu lugar. Não quer dizer que a gente acreditando em mitos, a gente despreza a ciência, ou a gente dando crédito à ciência, a gente despreza os mitos. Não, o mito organiza o cosmos, dá-lhe um sentido, dá um significado. O cosmos significa o universo, o mundo. Dá um significado à vida que parece olhar os homens de forma indiferente. A impressão que se tem às vezes é que a vida surgiu espontaneamente, a existência está aí jogada. Aliás, tem uma porção de atitudes que às vezes a gente vê em sociedade, a gente vê até os seres humanos tomando, até às vezes de maneira consciente, que a impressão que se tem é que a vida não está sendo valorizada. Não, mas a vida tem valor. Não é para ser olhada com indiferença. Então, o mito é uma história que dá uma organização ao mundo, dá um sentido, dá um significado à vida, olha os homens de maneira diferente, valoriza, né? Foram estas conclusões que olhares como o funcionalista propuseram. Descobriram assim que o mito desempenha um papel muito importante no sistema cultural humano. Então, uma função do mito no comportamento, na cultura humana. Essa ideia de uma explicação provisória, mas que contribui para que seja dado um sentido à vida, um sentido ao cosmos, ao mundo, entendeu? E a questão da ciência. Ciência feita por homens que impõem suas próprias visões e entendimento para tentar ordenar o cosmos. A ciência também ordena o cosmos por meio de outros métodos. O método científico é um método experimental.
você transporta para o laboratório alguma coisa, faz ali os seus estudos, tira as suas conclusões e produz um teorema, um fundamento. É totalmente diferente do mito, não é? Mas ela também organiza, ela explica o mundo. Não é? E a ciência e o mito procuram criar uma ordem de sentido ao cosmos, à existência e às vivências. Interessante que nem a tentativa do mito e nem a tentativa da ciência tem a capacidade o quê? De melhorar o ser humano. O problema do ser humano é outro, né? Muitas vezes a ciência ajuda o homem na sua evolução, mas às vezes os instrumentos que ela cria fazem com que o homem também demonstre por meio deles a sua maldade. Por exemplo, a questão da maldade que a gente viu aqui, a abordagem das razões por que ela existe não é tão simples quanto parece. Não é? Então, mitos do grego e logos do grego. Logos significa estudo, né? Toda ciência tem um logia no final, né? Que significa estudo, palavra. O mito e o logos são dois modos diferentes de produzir o que podem ser chamados de diferentes processos para a realização, para a compreensão e para a absorção da verdade. Então, o mito tem um lugar na formação cultural, na formação, na gênese das religiões, na tentativa de explicar o universo, de explicar a vida, de explicar a razão de ser da existência, e a ciência, por um outro lado, também tem essa função. Os dois têm essa função de organizar uma compreensão da realidade, ok? Exemplo de falsas mitologias populares. A gente agora resolveu terminar falando de fake news. Porque nesse caso, sim, são mitologias, são mentiras que a gente deve fugir delas. Então nós colocamos aí uma relação de 10 mentiras das quais você deve fugir. Isso aí que a gente vai dizer agora não tem nada a ver com mito, é mentira mesmo. Por exemplo, é difícil se contaminar com o coronavírus. Não se distraia. Não se descuide. Então, eu sei que a nossa vida, a nossa tendência, eu já me distraí muitas vezes, mas é perigoso a distração. Previna-se. Levante de manhã, organize a sua vida de tal maneira que você saiba tudo que você vai fazer naquele dia para que você não seja pego de surpresa. Basta usar máscara. Há outro conjunto de atitudes que não é só o uso da máscara que vai, isso é uma fake news, tá certo? O vírus só afeta pessoas mais velhas, há crianças tendo esse problema. Né? Agora a quantidade de jovens que estão falecendo aumentou em relação à quantidade de idosos que tinham falecido. E agora, cuidado, os idosos estão sendo vacinados, as pessoas mais novas ainda não chegaram na sua faixa etária de vacinação. Então, não é verdade que o vírus só afeta pessoas mais velhas. Né? O sintoma é diferente de uma gripe comum, não é. Às vezes uma gripe indica, então, às vezes uma gripe comum é necessário você procurar um médico, fazer um teste, verificar se aquilo ali não tem relação com o coronavírus. Procure orientação nisso daí. Há tratamento precoce. Não há tratamento precoce para o coronavírus. Fake. Antibióticos. Vamos tomar antibióticos porque eles previnem a contaminação. Mitologia no sentido negativo. Fake. É mentira. Não, a mitologia popular. Não aceite isso. Remédios caseiros previnem a contaminação. Tem umas garrafadas aí, tem umas ervas aí, tem uns chás aí. Não tem. Sim, remédios podem ajudar no conjunto da sua prevenção, no sentido de você estar melhor, o teu aparelho de defesa, não é? Estar melhor preparado. Sim, mas não no sentido de evitar preventivamente a contaminação. Tocar em superfícies não contamina. Contamina sim, cuidado com isso. Animais domésticos contaminam. Não, animais domésticos não contaminam, mas continue tendo o cuidado de afastamento que a gente sempre tem em relação a eles. Qualquer tipo de álcool substitui o álcool 70. Não é verdade. O único álcool farmacêutico indicado é o álcool 70. Ok? Fuja dessas mitologias populares. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque. Muito obrigado e até a próxima.